Vamos definir o problema de pesquisa. Qual a importância dele dentro do contexto do trabalho de conclusão de curso? Bem, para definir os objetivos, tanto geral como os específicos, é interessante formular a pergunta de pesquisa e, com isso, se estabelece um norte para o seu trabalho. Primeiro, identificação do problema. Comece identificando o problema central, ou seja, aquela questão que você vai investigar e buscar uma solução. Por exemplo, se você estivesse elaborando um problema de pesquisa na área de finanças, uma possível pergunta poderia ser: como a adoção de estratégia de gestão de riscos influencia a tomada de decisão em decisões em instituições financeiras? Contextualize o problema. Antes de você fazer a pergunta de pesquisa, procure contextualizar, tratar o assunto que leva a você fazer aquela pergunta de pesquisa. Formule o problema de forma clara, de forma bem específica, sem utilizar generalizações, mas foque no assunto que vai ser analisado. Evite, por exemplo, questões amplas. Por exemplo, se você fosse falar sobre o impacto financeiro, uma pergunta do tipo: qual o impacto financeiro nas empresas? Não ia ser específico, porque qual empresa você está falando? Qual segmento de mercado? E aí, você, sendo mais específico, vai dar clareza e especificidade à sua pesquisa. Certifique-se também de que existe viabilidade para se responder o que você está propondo e também o tempo que você vai utilizar para realizar a pesquisa é suficiente para responder ao problema de pesquisa. Estabeleça também uma conexão entre o problema de pesquisa e o norte teórico. Fazendo isso, você consegue relacionar o problema com o conhecimento que já existe na área sobre o assunto. Por exemplo, se você está na área de finanças, você pode relacionar a importância da gestão de risco com teorias e conceitos que já estão estabelecidos na área de finanças. Então, dessa forma, você une o que você busca pesquisar com o que já existe de interessante publicado dentro desse contexto. Reflita também sobre como a contextualização ela vai influenciar na formulação de hipóteses ou de questões relacionadas à pesquisa. Por exemplo, o problema ele pode conduzir à formulação de hipóteses sobre eficácia de diferentes estratégias de gestão de risco. Não é interessante? Bem, as normas da BNT ela não tem uma regra específica na formulação do problema de pesquisa, mas em linhas gerais, o que é feito? Primeiro, é um parágrafo único para contextualização, concluído com a pergunta de pesquisa. Nesse parágrafo, você deve ter as seguintes formatações: justificado, ou seja, linha da direita, margem da esquerda devem estar justificados. O comprimento das linhas são iguais. O espaçamento entre linhas 1,5. O parágrafo ele tem um recuo de um tab. A fonte pode ser Time ou Arial e o tamanho 12. Vamos a alguns exemplos na área de finanças para entendermos como funciona a contextualização e a pergunta de pesquisa. Por exemplo, observe isso. Com a crescente digitalização no setor financeiro e o aumento das transações virtuais,
observa-se uma mudança significativa nos padrões de consumo. Você contextualizou. Aí agora, diante disso, aí vem a pergunta de pesquisa. De que forma as instituições financeiras estão se adaptando para garantir a segurança e a confiabilidade das transações online? Outro exemplo. Atualmente está acontecendo uma instabilidade econômica global, com crescentes desafios enfrentados pelas empresas na gestão de custos operacionais. Muito bem, foi feita a contextualização. E agora a pergunta de pesquisa. Como as estratégias de gestão de custos podem ser otimizadas para melhorar a eficiência financeira das organizações? Outro exemplo. Frente às constantes mudanças nos mercados financeiros e a volatilidade das moedas digitais, percebe-se um aumento na adoção de criptomoedas como investimento. Essa é a contextualização. Aí agora vem a pergunta de pesquisa. Diante disso, qual é o impacto das criptomoedas no cenário tradicional de investimentos e na economia global? E por último, com a constante evolução das tecnologias financeiras e o crescimento das empresas que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais, o mercado bancário tradicional enfrenta desafios de adaptação. Contextualizou. Dentro desse contexto, como os bancos podem reestruturar seus modelos de negócios para competir efetivamente com essas empresas e manter sua relevância? Então, nesses exemplos, percebemos que antes da pergunta tem que ser feita uma base, uma contextualização que leve a se indagar e aí vai se buscar uma resposta através dessas perguntas. Vamos fazer agora algumas considerações. Primeiro, seja claro, seja específico quando você definir o problema que vai ser investigado. Não procure generalizar, mas tenha foco. Escolha um problema que seja relevante, que seja de impacto, de grande interesse na área de estudo. Por isso, é importante você procurar ser significativo para a academia. Também, certifique-se de que o problema pode ser respondido dentro do tempo da pesquisa. Formule o problema de uma pergunta central, direcionando a investigação e destacando a lacuna no conhecimento. Evite também usar problema que a resposta seja implícita, não seja clara, esteja apenas subentendida, seja direto. Realize uma revisão preliminar nas referências. Por quê? Porque com essa base preliminar você tem uma ideia de quão amplamente já foi discutido o assunto que você vai falar. Procure também se manter neutro, né? Evitando qualquer viés pessoal a formular o problema de pesquisa. Ao invés do eu acho, eu penso, seja impessoal. Acima de tudo, considere também o impacto prático e a aplicabilidade que vai ter dos resultados decorrentes da solução ou resposta ao problema. Dessa forma, você vai criar a expectativa em como a pergunta de pesquisa vai ser respondida e, principalmente, aguçar a mente dos leitores para verificar como a metodologia vai ser utilizada, como os resultados vão ser discutidos até chegar à conclusão da pergunta.